A chuva batia forte nas janelas do apartamento enquanto Clara terminava de se arrumar. São Paulo estava cinzenta naquela quinta-feira de outubro, mas ela não ligava para o clima lá fora. Seu foco estava no espelho à sua frente, nos últimos ajustes da maquiagem, no vestido preto que abraçava seu corpo com elegância discreta. Aos 34 anos, Clara havia aprendido a controlar cada aspecto de sua vida: advogada bem-sucedida, apartamento próprio na Vila Madalena, carro importado, viagens frequentes, tudo planejado, tudo organizado, tudo sob controle, inclusive aquela noite. Ela pegou o celular e conferiu novamente a mensagem. O perfil era discreto, as fotos cuidadosamente escolhidas para não revelar muito, mas mostrar o suficiente. Gabriel. 28 anos, olhos claros, sorriso confiante. As avaliações no site eram impecáveis. Educado, pontual, excelente conversação, presença marcante. Clara havia pesquisado por semanas antes de tomar a decisão. Não era vergonha, ela repetia para si mesma. Era apenas uma escolha. Uma transação transparente, sem mentiras, sem falsas promessas de amor eterno, sem a decepção que sempre vinha depois. O táxi deslizou pelas ruas molhadas até o Hotel Unique, um dos mais exclusivos da cidade. A arquitetura moderna do prédio se destacava contra o céu escuro, suas janelas circulares brilhando como olhos atentos. Clara entrou no saguão com a segurança de quem pertencia àquele ambiente. Ninguém a julgaria ali. Ninguém faria perguntas. Era exatamente o anonimato que ela buscava. A suíte no 12º andar era perfeita. Ampla, decorada com bom gosto, iluminação suave que criava uma atmosfera íntima sem ser excessiva. As cortinas estavam parcialmente abertas, revelando a vista impressionante da cidade que nunca dormia. Clara verificou cada detalhe. O vinho já estava gelado no balde de gelo. A música ambiente tocava baixinho. Tudo estava pronto. A campainha tocou exatamente às 9 horas. Pontualidade. Clara apreciava isso. Ela respirou fundo antes de abrir a porta, ajustando mentalmente suas expectativas. Gabriel era ainda mais bonito pessoalmente. Alto, bem vestido com uma camisa social azul clara e calça de alfaiataria, ele carregava um buquê discreto de rosas brancas. O sorriso era caloroso. Os olhos transmitiam respeito. Ele não entrou imediatamente. Esperou ser convidado. Clara gostou disso. As primeiras horas transcorreram conforme o esperado. Gabriel era um excelente conversador. Ele falava sobre arte, literatura, viagens. Fazia perguntas inteligentes sobre o trabalho de Clara sem ser invasivo. Ria de suas piadas com genuinidade. Servia o vinho com atenção aos detalhes. A transição foi natural. As mãos se tocaram ao passar a taça. Os olhares se demoraram um pouco mais. A distância entre eles diminuiu gradualmente no sofá. O beijo veio suave, testando limites. Clara correspondeu, permitindo que aquele momento acontecesse. Gabriel era tecnicamente perfeito. Sabia exatamente onde tocar, como tocar, o ritmo certo entre intensidade e delicadeza. Quando se moveram para o quarto, tudo continuou seguindo um roteiro invisível, mas conhecido. As roupas foram removidas devagar, entre beijos e carícias estudadas. A cama era confortável, os lençóis macios contra a pele. Gabriel era atencioso, perguntava o que ela queria, ajustava seus movimentos conforme as respostas. Foi prazeroso, foi intenso em momentos, foi tudo o que deveria ser. E ainda assim, enquanto Clara estava ali, nos braços de um homem bonito que fazia tudo certo, ela sentiu um vazio estranho crescendo em seu peito. Não era culpa dele. Gabriel cumpria sua parte do acordo com perfeição, mas algo faltava. Uma conexão que não podia ser comprada, não podia ser ensaiada, não podia ser forçada por mais técnica que houvesse. Quando Gabriel finalmente adormeceu ao seu lado, satisfeito e tranquilo, Clara permaneceu acordada. Seus olhos fixos no teto, observando as sombras dançarem com as luzes da cidade que entravam pelas cortinas. A chuva havia parado, mas o som do trânsito distante preenchia o silêncio. Ela deveria estar satisfeita.
Havia conseguido exatamente o que planejara. Uma noite sem complicações, sem envolvimento emocional, sem riscos. Então por que se sentia tão incompleta? Clara levantou-se cuidadosamente para não acordar Gabriel. Vestiu o roupão de seda fornecido pelo hotel e saiu do quarto. O corredor estava silencioso, iluminado apenas por luminárias discretas nas paredes. Ela caminhou sem destino, apenas querendo ar, espaço, clareza mental. Seus pés descalços afundavam no carpete macio, enquanto ela se aproximava da área de convivência no fim do corredor. Grandes janelas do chão ao teto revelavam a vista noturna de São Paulo. Milhões de luzes piscando como estrelas terrestres. Foi ali que ela a viu. Uma mulher sentada sozinha em uma das poltronas próximas à janela, segurando uma xícara de chá. Ela tinha por volta de 30 anos, cabelos castanhos ondulados caindo sobre os ombros, vestindo um conjunto confortável de calça e blusa. Havia algo em sua postura que chamou a atenção de Clara. Uma tranquilidade natural, sem pretensão. Quando a mulher ergueu os olhos e seus olhares se encontraram, um sorriso pequeno e genuíno apareceu em seus lábios. Clara não planejava falar com ninguém, mas suas pernas a levaram até aquela direção quase sem pensar. A mulher não pareceu surpresa. Apenas fez um gesto sutil com a cabeça, indicando a poltrona vazia ao lado dela. Clara sentou-se, e por alguns momentos elas apenas compartilharam o silêncio, observando a cidade através do vidro. Foi a mulher quem falou primeiro, sua voz baixa e calma, quebrando o silêncio. Comentou sobre a vista, sobre como São Paulo parecia diferente à noite, menos caótica, quase poética. Clara concordou, e antes que percebesse, estava respondendo com suas próprias observações. A conversa fluiu naturalmente, sem forças, sem necessidade de impressionar. A mulher se apresentou como Helena. Arquiteta, estava hospedada no hotel por conta de um projeto na cidade. Clara não mencionou os detalhes de por que estava ali, e Helena não perguntou. Havia algo diferente naquele encontro. Helena não tentava agradar, não seguia nenhum roteiro, não media suas palavras para causar impressão. Ela apenas era, autêntica e presente. Quando ria, era porque algo genuinamente a divertia. Quando ficava em silêncio, era um silêncio confortável, não constrangedor. Clara se pegou relaxando de uma forma que não havia relaxado nas últimas horas. Talvez nas últimas semanas. O tempo passou sem que elas percebessem. Meia-noite virou 1 da manhã. A conversa transitava de assuntos leves para temas mais profundos. Helena falava sobre seu trabalho com paixão contida, sobre como gostava de criar espaços que fizessem as pessoas se sentirem em casa. Clara se ouviu compartilhando frustrações sobre a carreira que nunca havia verbalizado antes. Sobre como às vezes sentia que estava vivendo a vida que era esperado que vivesse, não necessariamente a vida que queria. Foi quando suas mãos se tocaram por acaso que Clara sentiu. Um arrepio diferente. Uma eletricidade que não havia sentido horas antes com Gabriel. Helena também sentiu. Seus olhos se encontraram, e desta vez, o ar entre elas mudou. Não foi planejado. Não foi pensado. Quando Helena inclinou-se levemente, e Clara não se afastou, o beijo aconteceu. O beijo foi diferente de tudo o que Clara havia experimentado. Não havia pressa, nem técnica ensaiada. Era pura descoberta. Os lábios de Helena eram macios, seu toque delicado, mas firme, como se estivesse perguntando e afirmando ao mesmo tempo. Clara sentiu seu coração acelerar de uma forma que a pegou completamente desprevenida. Quando se afastaram, ambas estavam com a respiração alterada, os olhos brilhando com uma mistura de surpresa e algo mais profundo. Nenhuma delas falou por um momento. O corredor do hotel continuava silencioso, apenas o som distante de um elevador subindo quebrando o silêncio. Clara deveria estar confusa, chocada talvez, mas tudo o que sentia era clareza, uma certeza estranha de que aquele momento, não planejado e inesperado, era exatamente onde deveria estar. Helena sorriu, um sorriso pequeno e tímido que revelava que ela também estava navegando em território desconhecido. Foi Helena quem sugeriu irem para seu quarto. A voz saía baixa,
quase um sussurro, carregada de uma vulnerabilidade que contrastava com a confiança que demonstrara até então. Clara apenas assentiu. Elas caminharam lado a lado pelo corredor, seus dedos se tocando levemente, sem segurar completamente, mas mantendo aquela conexão frágil e preciosa. O quarto de Helena ficava 3 andares acima, e o trajeto no elevador foi carregado de uma tensão deliciosa. Seus olhares se encontravam pelo reflexo no metal polido das portas, e cada vez que isso acontecia, pequenos sorrisos escapavam. O quarto de Helena era diferente do que Clara havia reservado. Menor, mais pessoal. Havia uma prancheta com projetos espalhados sobre a mesa, livros empilhados na mesinha de cabeceira, um suéter jogado sobre a cadeira. Sinais de vida real, não a perfeição asséptica de uma suíte de hotel. Clara gostou disso. Gostou de ver Helena em seu espaço, mesmo que temporário. Helena ofereceu água, uma desculpa para quebrar a tensão inicial. Clara aceitou, mas quando seus dedos se tocaram ao passar o copo, ambas souberam que a sede não era o que realmente importava. O segundo beijo foi mais profundo, mais urgente. As mãos de Helena encontraram o rosto de Clara, os dedos se entrelaçando em seus cabelos. Clara puxou Helena mais perto, sentindo o calor do corpo dela contra o seu. Era diferente. Tão diferente. Elas se moveram para a cama sem pressa, mas com intenção. Cada toque era uma descoberta. Clara nunca havia estado com uma mulher antes, mas seu corpo parecia saber exatamente o que fazer. Ou talvez fosse apenas que, pela primeira vez, ela estava verdadeiramente presente. Não pensando no futuro, não analisando cada movimento, apenas sentindo. As mãos de Helena exploravam com uma atenção que ia além do físico. Era como se ela estivesse tentando conhecer Clara através do toque, memorizando cada reação, cada suspiro. A intensidade cresceu gradualmente. Não havia performance. Não havia nada a provar. Havia apenas 2 pessoas descobrindo uma a outra, criando uma intimidade que não podia ser planejada ou comprada. Clara se ouviu fazer sons que não reconhecia, sentiu emoções que não sabia que poderia sentir. Quando finalmente chegaram ao ápice juntas, não foi apenas prazer físico. Foi conexão, foi revelação, foi algo que Clara, em toda a sua vida controlada e planejada, nunca havia permitido que acontecesse. Depois, elas ficaram deitadas lado a lado, os corpos entrelaçados, a respiração ainda acelerada. A luz suave da cidade entrava pela janela, pintando padrões dourados na pele delas. Helena acariciava distraidamente o braço de Clara, seus dedos traçando linhas invisíveis. Clara estava em silêncio, sua mente processando tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Ela deveria estar em pânico. Deveria estar questionando cada decisão que a levara até ali. Mas em vez disso, sentia-se completa. Foi Helena quem quebrou o silêncio. Sua voz soava diferente agora, mais vulnerável. Ela contou que também nunca havia planejado aquilo, que tinha vindo ao hotel apenas para trabalhar, para focar em seu projeto longe das distrações da vida pessoal. Havia terminado um relacionamento longo há alguns meses, um relacionamento que havia sido mais confortável do que apaixonado. Estava usando o trabalho como desculpa para não enfrentar a solidão que sentia. Até aquela noite, até encontrar Clara. Clara se ouviu compartilhando coisas que nunca havia dito a ninguém, sobre como havia construído uma vida perfeita no papel, mas que frequentemente se sentia como uma estrangeira na própria existência. Sobre como havia decidido contratar Gabriel, não por falta de opções, mas porque estava cansada de encontros que prometiam conexão, mas entregavam apenas decepção. Sobre como pensou que eliminar a ilusão do romance tornaria tudo mais simples, mais limpo. Como estava completamente errada. Elas conversaram por horas, alternando entre temas profundos e momentos de leveza. Helena falava sobre sua infância no interior de Minas Gerais, sobre como havia saído de uma cidade pequena para estudar em São Paulo, e como essa transição havia moldado quem ela era. Clara compartilhou memórias de sua família tradicional da Zona Sul,
das expectativas que sempre pesaram sobre seus ombros, da necessidade constante de provar que era capaz, que era suficiente. A vulnerabilidade entre elas crescia a cada revelação. Era assustador e libertador ao mesmo tempo. Clara não estava acostumada a se abrir daquela forma. Sua vida profissional exigia uma armadura constante, e ela havia se habituado a usá-la em todas as áreas da vida. Mas ali, naquele quarto de hotel com uma mulher que havia conhecido há poucas horas, as defesas simplesmente desmoronavam. Quando o cansaço finalmente as alcançou, o céu já começava a clarear. Tons de rosa e laranja pintavam o horizonte, anunciando o amanhecer de uma sexta-feira qualquer para o resto da cidade. Mas para Clara, nada sobre aquele dia seria comum. Ela adormeceu nos braços de Helena, sentindo o ritmo suave da respiração dela, o calor reconfortante daquele abraço. Era a primeira vez em anos que dormia tão tranquila. Quando Clara acordou, o sol já estava alto. Por um momento, desorientada, ela não soube onde estava. Então as memórias voltaram em ondas. Gabriel, o corredor, Helena, tudo o que havia acontecido. Ela virou-se na cama, esperando encontrar Helena ao seu lado, mas o espaço estava vazio. Um momento de pânico atravessou seu peito. Teria sido apenas uma noite para Helena também? Algo sem importância, esquecido na luz do dia. Mas então, ela ouviu o som de água correndo no banheiro. A porta se abriu e Helena apareceu, cabelos úmidos, usando um roupão, um sorriso tímido nos lábios. Ela trazia uma bandeja com café da manhã que havia pedido ao serviço de quarto. Pão francês ainda quente, geleia, suco de laranja, café forte. O gesto simples carregava tanto significado. Não era adeus. Era uma continuação. Elas tomaram café sentadas na cama, conversando com a facilidade de quem já se conhecia há muito tempo. Helena precisava voltar ao escritório naquela tarde para uma reunião importante. Clara tinha compromissos no tribunal que não podia adiar. A realidade começava a se impor sobre aquela bolha que haviam criado. Clara sentiu a ansiedade voltar. E agora? O que aquilo significava? Seria apenas uma noite mágica que ficaria na memória? Ou era o começo de algo mais? Helena deve ter percebido a tensão, porque pegou a mão de Clara e a segurou com firmeza. Seus olhos eram sinceros quando disse que não queria que aquilo terminasse ali, que não sabia exatamente o que estava acontecendo entre elas, mas sabia que era real e merecia uma chance. Clara sentiu algo se soltar dentro de seu peito. Um nó que nem sabia que estava lá. Ela concordou, sua voz mal passando de um sussurro. Trocaram números antes de se despedirem. O beijo de despedida foi longo, carregado de promessa e incerteza. Clara voltou para seu quarto original, onde Gabriel já havia partido há horas, deixando apenas um bilhete educado agradecendo pela noite. Ela olhou para aquele espaço que havia sido cenário do que deveria ter sido sua noite perfeita, e não sentiu nada. Era apenas um quarto de hotel, vazio de significado. No táxi de volta para casa, Clara observava a cidade acordada. São Paulo era caótica mesmo aos sábados, pessoas correndo, trânsito intenso, buzinas ecoando, mas tudo parecia diferente, como se ela estivesse vendo pela primeira vez. Seu celular vibrou, uma mensagem de Helena, apenas um emoji de coração e as palavras: "Ainda pensando em você." Clara sorriu, seus dedos digitando uma resposta antes que pudesse pensar demais. Pela primeira vez em muito tempo, ela não estava tentando controlar o futuro. Estava apenas permitindo que acontecesse. E isso era aterrorizante e emocionante ao mesmo tempo. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções que Clara não estava preparada para enfrentar. Ela tentou voltar à sua rotina normal, aos processos judiciais, às reuniões com clientes, às horas intermináveis no escritório. Mas Helena estava constantemente em seus pensamentos. Cada notificação no celular fazia seu coração acelerar, esperando que fosse uma mensagem dela. E frequentemente era. Elas conversavam durante todo o dia. Mensagens rápidas entre compromissos, áudios longos durante o trajeto para casa,
Videochamadas tarde da noite, quando finalmente estavam sozinhas. Clara descobria camadas em Helena que tornavam cada conversa mais fascinante que a anterior. Ela aprendia sobre os projetos arquitetônicos de Helena, sobre sua paixão por criar espaços sustentáveis, sobre como acreditava que ambientes poderiam curar. Helena se interessava genuinamente pelo trabalho de Clara, fazendo perguntas inteligentes sobre casos que ela mencionava, lembrando-se de detalhes de conversas anteriores. Mas junto com a empolgação vinha o medo. Clara nunca havia questionado sua sexualidade antes. Havia tido relacionamentos com homens, alguns até sérios. Nunca havia se sentido atraída por mulheres, ou pelo menos nunca havia permitido que esses sentimentos surfaciassem se existissem. E agora, aos 34 anos, tudo o que pensava saber sobre si mesma estava sendo questionado. Quem era ela realmente? O que aquilo significava para sua identidade? Para sua vida cuidadosamente construída? As dúvidas a consumiam nos momentos de silêncio. No escritório, entre um processo e outro, ela se pegava pesquisando obsessivamente em sites, lendo histórias de outras pessoas que haviam descoberto sua sexualidade mais tarde na vida. Algumas histórias eram esperançosas, cheias de aceitação e novos começos. Outras eram dolorosas, marcadas por rejeição e perda. Clara não sabia em qual categoria sua história se encaixaria. Helena parecia mais confortável com a situação, ou pelo menos fingia ser. Ela nunca havia rotulado sua sexualidade, explicou em uma de suas conversas longas. Havia tido relacionamentos com homens e mulheres ao longo da vida, sempre seguindo seu coração sem se prender a definições. Para ela, amor era amor, atração era atração. Clara invejava essa fluidez, essa aceitação natural de algo que para ela parecia tão complicado. 2 semanas após aquela noite no hotel, elas finalmente se encontraram novamente. Um jantar em um restaurante tranquilo no Jardim Paulista, longe o suficiente dos círculos sociais de Clara para não correr o risco de encontros indesejados. Ela não estava pronta para explicar para conhecidos quem era aquela mulher e o que significava. Não porque tinha vergonha de Helena, longe disso, mas porque ainda não tinha respostas para as perguntas que viriam. O jantar foi perfeito. Elas conversaram por horas, riram alto demais, compartilharam sobremesa. A química entre elas era palpável, visível até para os garçons que as atendiam com sorrisos cúmplices. Quando caminharam pelas ruas de São Paulo após o jantar, Helena pegou a mão de Clara naturalmente. Clara sentiu todos os músculos do corpo tensionarem. Seus olhos varreram a rua instintivamente, verificando se alguém conhecido estava por perto. Helena percebeu e soltou a mão imediatamente, uma sombra de mágoa cruzando seu rosto, antes que pudesse esconder. Aquele momento criou a primeira fissura real entre elas. No carro, o silêncio era tenso. Helena olhava pela janela, sua postura claramente defensiva. Clara queria explicar, queria dizer que não era sobre Helena. Era sobre ela mesma, sobre seus medos, sobre toda a bagagem que estava carregando. Mas as palavras não saíam. Foi Helena quem finalmente falou, sua voz baixa, mas firme. Ela disse que entendia que aquilo tudo era novo para Clara, que respeitava seu processo. Mas também deixou claro que não podia ser um segredo para sempre. Que merecia alguém que tivesse orgulho de estar com ela, que não a escondesse como se fosse algo vergonhoso. Clara sentiu as palavras como golpes físicos, porque sabia que Helena estava certa. Estava sendo injusta, covarde até. Elas se despediram naquela noite com um beijo tenso, carregado de coisas não ditas. Clara dirigiu para casa com lágrimas escorrendo pelo rosto. A culpa e a frustração formando um nó doloroso em seu peito. Ela se odiava por magoar Helena. Se odiava por não ser mais corajosa. Se odiava por tornar algo tão bonito em algo tão complicado. Se você está gostando desta história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos. Sua inscrição ajuda muito a continuar trazendo histórias emocionantes como esta. Os dias seguintes foram dolorosos. Clara e Helena continuaram conversando, mas havia uma distância que não existia antes. As mensagens eram mais espaçadas, menos íntimas. As videochamadas mais curtas,
mais superficiais. Clara sentia Helena se afastando e não sabia como impedir isso sem confrontar seus próprios demônios primeiro. Foi em uma sessão de terapia que Clara finalmente colocou tudo em palavras. Ela havia começado a fazer terapia anos antes, principalmente para lidar com o estresse do trabalho, mas nunca havia abordado questões mais profundas de identidade. Agora, sentada no consultório familiar, ela se viu despejando tudo. O encontro com Helena, os sentimentos confusos, o medo de julgamento, a preocupação com a família, com os colegas de trabalho, com toda a estrutura de sua vida que poderia desmoronar. A terapeuta, uma mulher de 50 anos com um olhar gentil, mas direto, fez uma pergunta simples que ecoou por dias na mente de Clara. Você está com mais medo de quem você pode perder ou de quem você pode se tornar? Aquela pergunta mudou algo em Clara. Ela começou a perceber que seu medo não era tanto sobre a reação dos outros, mas sobre ter que redefinir sua própria identidade. Durante toda sua vida, ela havia seguido um roteiro específico. Estudar nas melhores escolas, entrar em uma boa universidade, construir uma carreira sólida, eventualmente casar com um bom homem, ter filhos, envelhecer de forma respeitável. Helena representava um desvio completo desse roteiro. E desvios eram aterrorizantes para alguém como Clara, que havia construído sua segurança no controle e na previsibilidade. Mas também havia outra verdade que ela não podia mais ignorar. Ela nunca havia sido tão feliz quanto nos momentos com Helena. Nunca havia se sentido tão vista, tão compreendida, tão desejada de verdade. Todos os seus relacionamentos anteriores com homens haviam sido adequados, funcionais, mas sempre faltava aquela centelha, aquela sensação de estar completamente presente, completamente viva. Clara começou a fazer mudanças pequenas, mas significativas. Contou para sua melhor amiga sobre Helena, escolhendo cuidadosamente as palavras, esperando o julgamento, mas encontrando apoio. A amiga confessou que sempre havia sentido que havia algo não resolvido em Clara, uma parte dela que nunca parecia completamente satisfeita. Esse apoio deu a Clara coragem para avançar mais um passo. 3 semanas após aquele jantar tenso, Clara convidou Helena para um novo encontro. Mas desta vez, escolheu um lugar diferente. Um bar popular na Vila Madalena, frequentado por pessoas do seu círculo social. Não escondido, não distante. Quando Helena chegou, surpresa, mas cautelosamente esperançosa, Clara a cumprimentou com um beijo. Ali, na frente de todos. Não foi dramático, não foi um grande anúncio. Foi apenas um beijo, simples e verdadeiro, mas que representava uma escolha. A escolha de parar de esconder, de começar a viver autenticamente. Helena sorriu, e naquele sorriso Clara viu alívio, alegria e algo mais profundo. Elas sentaram-se, pediram drinks, e pela primeira vez, desde aquela primeira noite no hotel, Clara sentiu que poderiam realmente construir algo juntas. Não seria fácil, ela sabia disso. Haveria obstáculos, julgamentos, momentos difíceis pela frente. Mas pela primeira vez em muito tempo, Clara estava disposta a enfrentar a incerteza, porque algumas coisas valiam o risco. Os meses seguintes foram uma jornada de descoberta para Clara. Ela e Helena se tornaram inseparáveis, construindo uma rotina que mesclava a vida de ambas de formas inesperadamente harmoniosas. Fins de semana eram passados explorando a cidade juntas, visitando exposições de arte que Helena adorava, encontrando pequenos cafés escondidos nas vielas de São Paulo. Clara apresentou Helena ao seu grupo de amigas próximas, e embora houvesse curiosidade e algumas perguntas desconfortáveis no início, a aceitação veio mais facilmente do que ela havia temido. O trabalho continuava exigente para ambas. Clara estava envolvida em um caso complexo, envolvendo direito corporativo, que demandava horas extras constantes. Helena havia ganhado a concorrência para projetar um complexo residencial sustentável na Zona Oeste, seu maior projeto até então. Elas se apoiavam mutuamente, entendendo as pressões profissionais uma da outra, de uma forma que Clara nunca havia experimentado em relacionamentos anteriores. Não havia ressentimento quando uma precisava cancelar planos por causa do trabalho, apenas compreensão genuína
e orgulho pelo sucesso da outra. Mas havia uma parte da vida de Clara que permanecia intocada por essa nova realidade. Sua família. Clara vinha de uma família tradicional da zona sul de São Paulo. Seu pai, agora aposentado, havia sido um empresário respeitado. Sua mãe dedicara a vida a causas beneficentes e a manter as aparências sociais impecáveis. Sua irmã mais velha havia seguido o roteiro esperado perfeitamente. Casara-se aos 25 com um advogado de boa família. Tinha 2 filhos. Morava em um apartamento amplo nos Jardins. Clara sempre fora a filha rebelde no sentido de ter escolhido focar na carreira antes de casar. Mas mesmo isso era visto com certa tolerância, uma excentricidade aceitável desde que eventualmente ela se acertasse. Suas tentativas anteriores de apresentar namorados à família haviam sido analisadas criticamente. As perguntas eram sempre as mesmas. Qual a família dele? Onde estudou? Quais suas perspectivas profissionais? Como se relacionamentos fossem transações comerciais a serem avaliadas. A ideia de apresentar Helena à família enchia Clara de pavor. Não porque duvidava de seus sentimentos, mas porque conhecia sua família bem demais. Sabia os valores que eles professavam. Os comentários velados sobre pessoas que não se encaixavam em seus moldes estreitos do que era aceitável. Havia primos distantes, que eram tolerados, mas nunca completamente aceitos por escolhas que a família considerava inadequadas. Clara podia imaginar perfeitamente as conversas sussurradas, os olhares de pena para seus pais, as sugestões não tão sutis de que aquilo era apenas uma fase. Helena, por sua vez, mostrava paciência admirável. Ela nunca pressionou Clara sobre conhecer sua família, mas Clara via nos olhos dela, em momentos desguardados, uma tristeza que a partia. Helena havia apresentado Clara à sua própria mãe durante uma visita a Minas Gerais. A senhora havia sido calorosamente acolhedora, fazendo perguntas genuínas sobre a vida de Clara, insistindo que ela comesse mais durante o almoço farto que preparara. A diferença entre aquela aceitação e o que Clara imaginava que aconteceria em sua própria família era gritante. O inevitável aconteceu em um jantar mensal obrigatório na casa de seus pais. Era aniversário de seu pai, e toda a família se reunia para a celebração tradicional. Clara chegou sozinha, como sempre, mas desta vez cada pergunta sobre sua vida pessoal, cada comentário sobre ainda não ter encontrado alguém especial, cada insinuação de que estava ficando velha demais para continuar solteira, doía de forma diferente. Porque agora havia alguém. Alguém maravilhoso, importante, real. E ela estava negando essa realidade, escondendo a melhor coisa que havia acontecido em sua vida. Foi sua irmã quem, após alguns copos de vinho, fez o comentário que quebrou a paciência de Clara. Um comentário supostamente bem intencionado sobre como Clara deveria parar de ser tão exigente, que nem todos os homens seriam perfeitos, mas que era hora de aceitar compromissos e pensar em constituir família antes que fosse tarde demais. Clara sentiu algo romper dentro dela. Anos de mordidas na língua, de sorrisos forçados, de deixar comentários passarem sem resposta. Ela disse que já havia encontrado alguém. As palavras saíram antes que pudesse pensar melhor. O jantar ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para ela. Seu pai baixou o garfo. Sua mãe endireitou-se na cadeira, expressão de interesse e aprovação se formando. Sua irmã sorriu, esperando detalhes que pudesse analisar. E então Clara completou. Ela se chama Helena, é arquiteta, e eu nunca fui tão feliz. O silêncio que se seguiu foi diferente. Pesado, desconfortável. Clara viu as expressões mudarem. Surpresa, confusão, e então algo que parecia desaprovação cautelosa. Sua mãe foi a primeira a falar, a voz forçadamente controlada, perguntando se Clara tinha certeza, se não estava apenas confusa. Seu pai permaneceu em silêncio, o que de certa forma era pior que qualquer palavra. Sua irmã tentou mediar, sugerindo que talvez não fosse o melhor momento para discutir aquilo, que poderiam conversar depois com mais calma. Mas Clara não queria calma, queria honestidade. Ela falou sobre Helena com paixão, sobre como se conheceram, sobre a conexão que compartilhavam,
sobre como Helena a fazia sentir. Falou sobre como havia lutado inicialmente contra seus próprios preconceitos internalizados, sobre o processo de se aceitar, sobre ter finalmente encontrado autenticidade em sua vida. Sua voz tremia, mas ela não parou. A reação não foi o que ela esperava, nem no pior, nem no melhor sentido. Não houve gritos ou expulsão dramática. Em vez disso, houve uma frieza educada pior que qualquer confronto. Sua mãe disse que precisavam de tempo para processar aquela informação. Seu pai continuou em silêncio. Sua irmã tentou mudar de assunto. O jantar continuou, mas agora, Clara era um fantasma na mesa, presente fisicamente, mas completamente excluída das conversas que fluíam ao seu redor. Quando Clara finalmente saiu da casa dos pais naquela noite, sentiu-se simultaneamente aliviada e devastada. Aliviada por ter finalmente dito a verdade, devastada pela reação. Ela dirigiu direto para o apartamento de Helena, que abriu a porta de pijama, preocupação imediata estampada no rosto ao ver o estado de Clara. Clara desabou em seus braços, as lágrimas que havia segurado durante todo o jantar finalmente transbordando. Helena a segurou em silêncio, acariciando seus cabelos, deixando que Clara chorasse tudo o que precisava chorar. Quando as lágrimas finalmente secaram, elas se sentaram no sofá. Clara contou tudo, cada detalhe doloroso, cada silêncio pesado. Helena ouviu sem interromper, segurando a mão de Clara durante toda a narrativa. Quando Clara terminou, esperando talvez que Helena dissesse que tudo ficaria bem, que sua família eventualmente aceitaria, Helena foi honesta. Ela disse que algumas famílias nunca aceitam completamente, que algumas pessoas são muito presas aos seus próprios preconceitos para enxergar além deles. Mas também disse algo que Clara precisava ouvir, que Clara não precisava da aprovação de sua família para viver sua vida, que havia construído uma vida própria, tinha independência financeira, amigos que a apoiavam, e mais importante, tinha a si mesma. E tinha Helena, se ainda quisesse. Clara olhou para aquela mulher que havia virado seu mundo de cabeça para baixo da melhor forma possível. Helena, que havia sido paciente com seus medos, que havia esperado enquanto ela lutava contra demônios internos, que agora a segurava com toda a força e ternura do mundo. Clara percebeu que a escolha sempre foi dela. Ela podia passar a vida tentando ganhar a aprovação de pessoas que talvez nunca a dariam, ou podia escolher sua própria felicidade. Naquela noite, deitadas na cama de Helena, Clara tomou uma decisão. Não abandonaria sua família, continuaria tentando construir pontes, mas não colocaria sua vida, sua felicidade, seu amor em espera por essa aprovação. Ela escolheria viver autenticamente, independente das consequências. E ao tomar essa decisão, sentiu um peso que nem sabia que estava carregando finalmente se soltar de seus ombros. Os meses que seguiram ao jantar na casa de seus pais foram uma mistura complexa de libertação e luto. Clara havia imaginado que, após a decisão de viver autenticamente, tudo se tornaria mais simples. A realidade mostrou-se mais nuançada. Sua mãe ligava ocasionalmente, conversas breves e superficiais que dançavam ao redor do verdadeiro assunto, sem nunca tocá-lo diretamente. Seu pai permanecia distante, comunicando-se principalmente através de mensagens curtas sobre questões práticas. Sua irmã tentava manter alguma normalidade, mas havia uma tensão palpável em cada encontro. O que machucava não era apenas a rejeição em si, mas a sensação de estar sendo apagada. Nas reuniões familiares que Clara ainda comparecia esporadicamente, Helena nunca era mencionada. Quando Clara compartilhava algo sobre sua vida, qualquer referência a nós era conscientemente ignorada, como se Helena não existisse. Era uma forma de negação passiva-agressiva, que, de certa forma, doía mais que um confronto direto. Clara tentava não deixar que isso afetasse seu relacionamento com Helena, mas era impossível não sentir o peso. Havia momentos em que a culpa a consumia. Culpa por estar causando decepção em seus pais, por estar rompendo expectativas familiares de gerações. Mesmo sabendo racionalmente que não estava fazendo nada errado, os anos de condicionamento familiar,
não desapareciam facilmente. Helena percebia quando Clara estava tendo dias difíceis. Ela não pressionava para conversas, apenas oferecia presença silenciosa e apoio constante. Mas Clara também via o custo que a situação cobrava de Helena. Pequenos momentos de tristeza quando Clara declinava convites que poderiam envolver encontrar conhecidos da família. A hesitação antes de sugerir eventos públicos. A sensação crescente de ser um segredo vergonhoso, mesmo que Clara repetisse que não era isso. A situação chegou ao ponto crítico em um dia aparentemente comum. Clara estava no escritório, imersa em documentos, quando recebeu uma ligação de sua irmã. Era raro ela ligar durante o horário comercial. Então Clara atendeu imediatamente, preocupada com alguma emergência. O que ouviu deixou-a gelada. Sua irmã ligava para avisar que haveria um grande jantar familiar no próximo mês, uma celebração dos 50 anos de casamento de seus pais. Seria um evento significativo, com parentes distantes vindo de outras cidades, amigos da família, pessoas importantes de seus círculos sociais. E sua mãe havia sido Clara. Clara seria bem-vinda, mas sozinha. Helena não seria convidada. A justificativa era preservar a harmonia familiar, evitar desconforto para os convidados mais velhos, manter as tradições. Como se o relacionamento de Clara fosse algo opcional, que podia ser deixado de lado quando conveniente. Clara sentiu uma raiva fria subindo por sua garganta. Ela disse à irmã que precisava pensar, desligou o telefone e ficou olhando para a parede do escritório por longos minutos. Aquele ultimato representava tudo o que estava errado. A mensagem era clara. Seu amor era tolerado em privado, mas não seria reconhecido publicamente. Helena seria sempre a pessoa que eles fingiriam que não existia. Quando Clara contou a Helena sobre o convite, ou melhor, sobre a exclusão, ela tentou manter a voz neutra, como se fosse apenas mais uma decepção em uma série de decepções. Helena ouviu em silêncio, sentada na varanda de seu apartamento, olhando para a cidade iluminada. Quando Clara terminou, esperando que Helena dissesse algo compreensivo, talvez até sugerisse que Clara fosse sozinha para manter a paz familiar, a resposta foi diferente. Helena disse que estava cansada. Não de Clara, mas da situação. Cansada de ser tratada como se não existisse, como se seu relacionamento fosse menos válido, menos importante. Disse que amava Clara profundamente, mas que não sabia se conseguiria continuar sendo a pessoa invisível na vida dela. Não era um ultimato. Ela deixou claro. Era apenas honestidade. Ela merecia ser amada abertamente. E Clara merecia ter coragem de fazer essa escolha sem culpa. As palavras de Helena ecoaram na mente de Clara durante dias. Ela sabia que Helena estava certa. Sabia que estava em uma encruzilhada onde precisava fazer uma escolha definitiva. Não podia continuar tentando viver em dois mundos, satisfazendo sua família enquanto pedia a Helena que aceitasse migalhas de reconhecimento. Mas a ideia de cortar laços completamente com sua família a aterrorizava. Eram as pessoas que a criaram, que estiveram presentes em todos os momentos importantes de sua vida. Como se abandona isso? Clara começou a evitar Helena. Não conscientemente no início, mas aos poucos. Trabalhava até mais tarde, cancelava planos de última hora, respondia mensagens com atraso. Era mais fácil fugir do que confrontar a decisão que sabia que precisava tomar. Helena não confrontou inicialmente, dando espaço, mas Clara via a distância crescendo entre elas. E odiava a si mesma por estar criando isso. Deixe nos comentários qual foi sua parte favorita da história até agora. Suas mensagens são muito importantes e ajudam a criar conteúdos cada vez melhores para você. O ponto de ruptura veio em uma quinta-feira chuvosa. Clara havia prometido jantar com Helena, mas no último minuto inventou uma desculpa sobre trabalho urgente. A verdade era que não conseguia enfrentar aqueles olhos que viam através de todas as suas defesas. Helena respondeu com um simples "ok", mas algo no tom da mensagem fez o coração de Clara apertar. 2 horas depois, Clara estava sozinha em seu apartamento, olhando para o celular, quando uma mensagem chegou. Era mais longa que o usual. Helena escrevia que talvez elas precisassem de um tempo, que Clara claramente estava lutando com questões que precisava resolver sozinha.
que Helena a amava demais para assistir Clara se destruir, tentando ser alguém que não era, que estaria ali quando e se Clara decidisse quem queria ser, mas que não podia continuar na incerteza. Clara sentiu o mundo desmoronar ao redor. Ela havia perdido Helena. Não dramaticamente, não em uma briga explosiva, mas de forma pior. Por sua própria covardia, por sua incapacidade de fazer uma escolha. As lágrimas vieram fortes, incontroláveis. Ela deslizou pela parede até sentar no chão frio, o celular ainda na mão, relendo a mensagem repetidamente como se as palavras fossem mudar. As semanas seguintes foram as piores da vida de Clara. Ela funcionava no automático. Ia ao trabalho, realizava suas tarefas mecanicamente, voltava para casa, dormia pouco. Emagreceu, as roupas ficando folgadas. Suas amigas notaram, perguntaram o que estava acontecendo. Clara não conseguia explicar. Como explicar que havia encontrado a pessoa mais importante de sua vida e a estava perdendo por não conseguir ser corajosa o suficiente? O convite do jantar de aniversário de seus pais permanecia na geladeira, preso por um ímã. Clara olhava para ele todos os dias. A data se aproximava. Sua família esperava a confirmação de presença. Sozinha, é claro. Clara imaginava-se lá, sorrindo educadamente, conversando com tios e primos, fingindo que estava tudo bem. Fingindo que não havia um vazio enorme onde Helena deveria estar. E percebeu que não conseguiria fazer isso. Não mais. Foi na terapia que Clara finalmente teve a clareza que precisava. Sua terapeuta fez perguntas simples, mas poderosas. O que você quer para a sua vida daqui a 5 anos? Daqui a 10? Quando você estiver velha, olhando para trás? Que escolhas você gostaria de ter feito? Clara se viu descrevendo uma vida com Helena. Viajando juntas, construindo uma casa, talvez até formando uma família de alguma forma. Uma vida autêntica, plena, honesta. E então a terapeuta fez a pergunta final. O que está impedindo você de ter essa vida agora? A resposta era clara, apenas ela mesma. Seus medos, sua necessidade de aprovação, sua incapacidade de decepcionar pessoas que, honestamente, já estavam decepcionadas de qualquer forma. Ela estava sacrificando seu futuro, sua felicidade, a pessoa que amava, por uma aprovação que talvez nunca viesse. E mesmo se viesse, viria ao custo de quem ela realmente era. Clara saiu daquela sessão com uma determinação que não sentia há meses. Ela sabia o que precisava fazer. Seria difícil, doloroso até. Mas pela primeira vez em muito tempo, a escolha era cristalina. A decisão, uma vez tomada, trouxe uma clareza que Clara não experimentava há meses. Ela passou a noite em seu apartamento, escrevendo e reescrevendo uma carta para seus pais. Não uma mensagem de texto apressada ou um telefonema emotivo, mas palavras cuidadosamente escolhidas que explicassem não apenas sua escolha, mas quem ela era. Levou horas, várias xícaras de café e algumas lágrimas, mas quando terminou, sentiu que havia finalmente articulado algo verdadeiro. Na carta, Clara falou sobre Helena com a honestidade que merecia. Descreveu não apenas que era uma mulher que amava, mas quem Helena era. Sua gentileza, sua paixão pelo trabalho, sua capacidade de ver Clara de formas que ninguém mais havia visto. Falou sobre como Helena a desafiava a ser melhor, a viver mais autenticamente, a abraçar a alegria sem medo. Clara explicou que sua sexualidade não era uma fase, não era confusão, não era rebeldia. Era simplesmente uma parte de quem ela era, algo que havia levado tempo para descobrir e aceitar. Mas a parte mais importante da carta foi o que Clara escreveu sobre sua família. Expressou amor, gratidão por tudo que haviam lhe dado, pelos valores de honestidade e integridade que lhe ensinaram. Valores que, ironicamente agora, a levavam a fazer essa escolha. Clara deixou claro que não estava pedindo permissão, mas esperança de que, eventualmente, pudessem aceitar não apenas sua escolha, mas sua felicidade. E concluiu dizendo que não compareceria ao jantar de aniversário sozinha. Se Helena não fosse bem-vinda, ela também não iria.
não por birra, mas porque não podia mais viver uma vida fragmentada. Clara enviou a carta pelo correio, um gesto deliberadamente antiquado, que dava peso e permanência às suas palavras. Depois, pegou o telefone com mãos trêmulas e fez algo que deveria ter feito semanas antes. Ligou para Helena. O telefone tocou várias vezes antes que Helena atendesse. Sua voz soava cautelosa, guardada. Clara sentiu o coração apertar ao perceber o quanto de dano havia causado. Sem preâmbulos, sem justificativas elaboradas, Clara disse simplesmente: "Eu te amo, e eu fui uma idiota. Você pode me dar uma chance de explicar pessoalmente?" Houve um silêncio que pareceu durar uma eternidade. Então, a voz de Helena, mais suave agora: "Você sabe onde me encontrar." Clara dirigiu através da noite de São Paulo como se estivesse em piloto automático. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo sobre o som do trânsito. Quando chegou ao apartamento de Helena, parou por um momento antes de tocar a campainha, respirando fundo, preparando-se. A porta se abriu e lá estava Helena. Cabelos soltos, roupas confortáveis, olhos cansados, mas ainda tão bonitos que tiraram o fôlego de Clara. Elas se olharam por um momento que continha meses de saudade, mágoa, amor não dito. Então Clara simplesmente disse: "Posso entrar?" Sentadas na sala familiar de Helena, com 2 xícaras de chá esfriando entre elas, Clara falou. Contou sobre a carta que havia enviado aos pais, sobre a decisão de não comparecer ao jantar, sobre as semanas de terapia intensiva, onde havia finalmente confrontado todos os seus medos e condicionamentos. Falou sobre como havia se perdido, tentando ser a filha perfeita, a profissional perfeita, mantendo todo mundo feliz, exceto a si mesma. E como Helena havia sido a primeira pessoa a fazê-la questionar se aquela era realmente a vida que queria. Clara admitiu seus erros. Reconheceu que havia sido covarde, que havia machucado Helena por sua própria incapacidade de fazer escolhas difíceis. Não fez desculpas, não tentou justificar, apenas pediu desculpas, de coração aberto, vulnerável de uma forma que nunca havia sido antes. Helena ouviu tudo em silêncio, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Quando Clara terminou, ela ficou em silêncio por longos momentos. Então falou, sua voz carregada de emoção. Disse que aquelas semanas separadas haviam sido terríveis para ela também. Que tinha questionado se deveria ter sido mais paciente, mais compreensiva. Mas também sabia que precisava se valorizar, que não podia aceitar ser o segredo de ninguém, independente do quanto amasse essa pessoa. Helena continuou, dizendo que amava Clara profundamente, que via nela uma alma gentil lutando contra anos de condicionamento social e familiar, mas que também precisava saber que Clara estava fazendo aquelas escolhas por si mesma, não por Helena. Que precisava ter certeza de que Clara não acordaria um dia cheia de ressentimento, culpando Helena por tê-la afastado de sua família. Clara segurou as mãos de Helena, olhando diretamente em seus olhos. Com voz firme disse: "Eu não estou escolhendo você ao invés da minha família. Estou me escolhendo. Estou escolhendo viver com honestidade, autenticidade, sem me esconder. E você? Você é simplesmente a melhor parte dessa escolha. A melhor parte de mim." O beijo que seguiu foi diferente de todos que haviam compartilhado antes. Era carregado de recomeço, de promessa, de escolha consciente. Não era só paixão, era compromisso. Quando se afastaram, ambas estavam chorando e rindo ao mesmo tempo, o alívio palpável no ar entre elas. Os dias seguintes trouxeram consequências, como Clara sabia que trariam. A resposta de seus pais à carta veio em uma ligação tensa de sua mãe. Não foi a aceitação calorosa que Clara secretamente esperava, mas também não foi a rejeição completa que temia. Sua mãe expressou decepção, confusão, disse que precisariam de tempo. Mas também, pela primeira vez, reconheceu Helena pelo nome. Foi um passo pequeno, mas significativo. O jantar de aniversário aconteceu sem Clara. Ela soube depois, através de sua irmã, que sua ausência havia sido notada e comentada.
Mas Clara passou aquele dia com Helena, visitando Campos do Jordão, caminhando de mãos dadas pelas ruas da cidade montanhosa, sem se esconder, sem vergonha. Postaram fotos juntas nas redes sociais pela primeira vez. Foi libertador e aterrorizante em medidas iguais. Os meses seguintes trouxeram mudanças graduais. Alguns amigos da família se afastaram, mas Clara descobriu que não sentia falta deles. Outros, surpreendentemente, se aproximaram, compartilhando suas próprias histórias de luta por aceitação e autenticidade. Sua irmã começou a fazer um esforço genuíno, convidando Clara e Helena para jantares em sua casa, fazendo perguntas sobre a vida delas, permitindo que seus filhos conhecessem as duas tias Clara e Helena. O relacionamento com seus pais permanecia tenso, mas havia movimento. Sua mãe ligava mais frequentemente. As conversas ainda eram um pouco desconfortáveis, mas pelo menos aconteciam. Seu pai permanecia mais distante, mas começou a enviar mensagens ocasionais, pequenos sinais de que talvez, eventualmente, pudesse haver algum tipo de reconciliação. Clara aprendeu a aceitar esse progresso incremental, entendendo que algumas mudanças levam tempo. No trabalho, Clara enfrentou alguns momentos difíceis quando colegas fizeram comentários inapropriados ou quando percebeu mudanças sutis em como era tratada. Mas também encontrou aliados inesperados, e sua competência profissional falou por si mesma. O mundo não desabou como ela havia temido. A vida continuou, apenas mais autêntica agora. Clara e Helena se mudaram juntas 1 ano após aquela primeira noite no hotel. Um apartamento pequeno, mas acolhedor em Pinheiros, com varanda onde podiam tomar café da manhã aos domingos. Helena encheu o espaço com plantas, Clara com livros. Elas discutiam sobre decoração, dividiam tarefas domésticas, brigavam ocasionalmente sobre coisas bobas como qualquer casal. Era maravilhosamente comum e extraordinariamente especial ao mesmo tempo. Em uma tarde chuvosa de sábado, quase 2 anos após aquele encontro que mudou tudo, Clara estava deitada no sofá com a cabeça no colo de Helena, que distraidamente brincava com seus cabelos enquanto assistiam a um filme. Clara pensou em toda a jornada que havia feito, dos medos que havia enfrentado, das escolhas difíceis, das perdas e ganhos. Pensou em quem ela era naquela noite no hotel, sozinha em um corredor, buscando algo que nem sabia que estava procurando. Ela virou-se para olhar para Helena, que sorriu ao sentir seu olhar. "No que está pensando?" Helena perguntou, sua voz suave. Clara sorriu de volta. "Estava pensando que eu paguei por uma noite perfeita, que não foi nada perfeita, e que a melhor coisa que já me aconteceu foi quando parei de tentar controlar tudo e simplesmente deixei a vida me surpreender." Helena inclinou-se e beijou sua testa. E se surpreendeu. "Além das minhas expectativas mais loucas," Clara respondeu, sua voz carregada de emoção. "Você me salvou, sabe? Me salvou de uma vida que não era realmente minha." Helena balançou a cabeça gentilmente. "Não. Meu amor, você se salvou. Eu apenas estava aqui quando você decidiu pular." E Clara percebeu que Helena estava certa. Todo aquele processo doloroso de autoconhecimento, de fazer escolhas difíceis, de enfrentar medos, tudo havia sido dela. Ninguém podia fazer aquele trabalho por ela. Mas ter Helena ao seu lado, apoiando-a, amando-a através de tudo, havia tornado a jornada possível. Alguns meses depois, em um domingo ensolarado de primavera, Clara organizou um churrasco em seu apartamento. Suas amigas estavam lá, alguns colegas de trabalho de ambas, a mãe de Helena que havia vindo visitar de Minas. E, em um desenvolvimento que teria sido impensável 2 anos antes, sua irmã apareceu com os 2 filhos. Não foram seus pais ainda não, mas foi um começo. Clara observou a cena da varanda. Helena conversando animadamente com sua irmã, os sobrinhos correndo pelo apartamento, risadas preenchendo o espaço. Era caótico e barulhento e completamente imperfeito. E era absolutamente perfeito em sua imperfeição. Era a vida real, autêntica, vivida sem máscaras ou pretensões. Helena apareceu ao seu lado,
envolvendo-a em um abraço por trás, apoiando o queixo em seu ombro. Feliz? Ela murmurou no ouvido de Clara. Clara cobriu as mãos de Helena com as suas. Imensamente. E era verdade. Sua vida não estava livre de desafios. Ainda havia dias difíceis, momentos de dúvida, obstáculos a superar. Mas pela primeira vez em sua vida, Clara estava vivendo como ela mesma. Não a filha perfeita, não a profissional impecável, não a pessoa que todo mundo esperava que fosse. Apenas Clara. Completa, imperfeita, autenticamente ela mesma. E ao lado de uma mulher que a amava exatamente como era. Aquela noite no hotel, que deveria ter sido apenas uma transação comercial, uma noite de prazer sem consequências, havia se transformado no catalisador para a maior transformação de sua vida. Clara havia pago por uma noite com um homem, esperando preencher um vazio com algo superficial e controlado. Em vez disso, encontrou uma mulher que a ensinou que amor real não pode ser comprado, planejado ou controlado. Amor real exige coragem, vulnerabilidade e a disposição de mudar tudo por algo genuíno. Clara virou-se nos braços de Helena e a beijou, ali na varanda, com seus convidados a poucos metros de distância, com o mundo inteiro podendo ver. E não sentiu nada além de orgulho e alegria. Porque aquele beijo, aquele amor, aquela vida, tudo era verdadeiramente dela. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar essa história emocionante. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir uma história sobre coragem e amor verdadeiro. E nos comentários, conte. Qual foi o momento que mais te emocionou? Sua participação é essencial para trazermos mais histórias assim. Até a próxima. Fim.